essas partes de legislações em termos de loteamentos, de aprovação de projeto, né? Então, em decorrência disso, a Secretaria tem que estar sempre olhando e verificando a legislação e atualizando conforme as necessidades, né? Hoje nós vamos... Essa audiência pública foi marcada para tratar sobre, na verdade, as normas e os procedimentos para se obter a autorização de um loteamento com acesso controlado. Historicamente, o que a gente conhece hoje foi nascendo uma figura que todo mundo conhece como loteamento fechado, e muitos até atribuem o nome erroneamente de condomínio, quando não é condomínio. É um loteamento aberto com autorização para fechar e para controlar o acesso, né? E essa figura do loteamento fechado ficou por muitos anos sem tratamento jurídico, porque, na verdade, ela não existia. Então, os municípios foram, cada um ao seu modo, criando leis não complicadas, leis simples, né? E autorizando a fechar e autorizando a controlar, mas sem nenhum amparo legal em termos de legislação estadual ou federal, tão somente a municipal. E à medida que passaram os anos, né, aqui em Boituva mesmo, o nosso primeiro loteamento que teve autorização foi o Portal dos Pássaros, se eu não estou enganado. Isso foi lá em 2004, 2005, nesses meados aí. Então, todo esse tempo de lá, vamos falar de 2004 até hoje, até 2017, na verdade, não havia nada em legislação que tratasse da figura do loteamento fechado. Então, ele nem era uma figura legal reconhecida. Em 2017, pela primeira vez, o governo federal ele editou uma lei para tratar, na verdade, de regularização fundiária. Então, ele editou a Lei 13.465, de 2017, e dentro dessa lei de regularização fundiária, pela primeira vez, ele tratou do condomínio de lotes e ele definiu, não chamou de loteamento fechado, esse nome não existe, tá? Ele denominou como loteamento de acesso controlado. Então, juridicamente, foi reconhecida essa figura legal, né, em termos de país, em termos de Brasil. E a partir de 2017, os municípios, os estados, ficaram, na verdade, obrigados a atualizar a legislação municipal ou estadual de acordo com essa lei, com a 13.465. Né? Essa lei dedicou 20 artigos para tratar desse assunto. Ele pega do artigo 58 e vai até o 78. Né? E dessa forma nasceu o loteamento de acesso controlado. A nossa legislação que trata do assunto, ela é uma lei de 2003, que é, acho que 1503, e tem um decreto de 2015, e tem um decreto de 2015. Na verdade, somente esses dois dispositivos que regulam no município a autorização para fechamento, né? E nessas duas leis, né, ela praticamente não trata de quase nenhum aspecto regimental para essa autorização. Não traça procedimentos, né? Ora, passado de 2017 até agora, a gente não tinha tido nenhum embate legal com nenhum órgão acima do município que pedisse que a nossa lei fosse atualizada. Até que o Grapoab, no ano passado, Grapoab é um colegiado onde são submetidos todos os projetos de loteamento, desmembramento, para ser aprovado por esse colegiado e depois aprovado no município e registrado. Tá? Então, o Grapoab, ele reteve 2 parcelamentos nossos aqui de Boituva, devolvendo uma comunicação que a nossa legislação não está adequada à legislação de 2017. E, em razão disso, esses 2 parcelamentos ficaram parados, não poderiam ter continuidade
na obtenção do selo do GRAPOAB. Daí, desse fato, é que nasceu a necessidade de se propor essa lei, que na verdade ainda não é lei, a gente não pode nem falar que é um projeto de lei, apesar do que a gente circulou ter escrito projeto de lei, ainda está errado. O correto seria chamá-lo de anteprojeto de lei. E o que significa a diferença entre o anteprojeto, o projeto, né, e o que a gente está conversando? É que o anteprojeto, ele lança as ideias para discutir com a comunidade. O projeto, não. O projeto já está definindo o que vai ser feito e, a partir desse ponto, ele é enviado para a Câmara para aprovação. Não é o momento em que nós estamos. Tá? Só um minutinho, preciso tomar água aqui que a boca seca. Então, o nosso momento é do anteprojeto. Pela primeira vez, e eu posso falar até com uma certa segurança, pela primeira vez em Boituva, a municipalidade disponibilizou um anteprojeto de lei para vocês lerem antes. Primeira vez, eu nunca vi. E eu tomei o cuidado de exatamente distribuí-lo, porque o assunto ele era controvertido, ele daria muitas discussões, e a gente não sabia se as propostas que estavam ali, se eram boas, não eram boas, a população é quem teria que dizer, né? Então, a gente divulgou, eu tomei o cuidado de montar a audiência. A audiência, ela foi criada juridicamente para ouvir. O termo audiência, não sei se todo mundo já se ateve, audição, ouvir, escutar. É esse momento que a gente está vivendo agora. Nós estamos ouvindo o que vocês vão ter para dizer em cima do projeto de lei. Só que do anteprojeto de lei. Só que nesse caso em particular, a gente elaborou uma primeira minuta, começamos a discussão com os vereadores, aí na hora que eu marquei a audiência, eu disparei para todos, eu enviei. Veja só o detalhe, em audiência pública ela fala que a gente deveria deixar disponibilizado o material, poderia ter ficado no site da prefeitura. Eu tomei o cuidado de enviar, levantamos e-mails, WhatsApp, para que todos vocês recebessem o material. Então, falo isso por quê? Porque criou-se um clima de que está se fazendo um anteprojeto de lei para ser aprovado na surdina, que é escondido, que é para complicar, que é para... E não é verdade. Se fosse isso, para que divulgar antes? Para que disponibilizar para todo mundo ver, né? E ocorre também que eu sou um secretário, eu não tenho poder nenhum em termos do que nós vamos fazer, não vamos fazer, em termos de propositura. Acima de mim está o prefeito Edson Marcusso, que é quem, na verdade, define as diretrizes. Nesse caso em particular, ocorreu um outro problema de percurso. No final do ano, nasceu essa urgência de se elaborar esse anteprojeto. Final do ano mesmo. Já era chegando no recesso do Natal, entre o Natal e Ano Novo. Não deu tempo de mexer. Foi mexido, foi montado uma boa parte do anteprojeto, mas não se concluiu. Quando retornou em janeiro, eu comentei com o prefeito o seguinte, falei, enquanto esse anteprojeto não virar lei, não ser aprovado, esses loteamentos que estão com processo no GRAPOAB correm o risco de perder a continuidade no GRAPOAB e ter que iniciar novamente todo o processo. Daí nasceu a urgência de se preparar, de se concluir e se começar a discutir, né? Só que nessa correria, realmente, o prefeito Edson, eu não discuti com ele todos os pontos que estavam no projeto. E a gente lançou, que precisava, ele nem imaginou que tinham pontos também nevrálgicos, né? E a gente também não teve a sensibilidade de perceber. Nós iniciamos as conversações, as discussões, e na primeira conversa que eu levei o anteprojeto para o CONDEPLAN é um conselho hoje instituído no nosso município, que é um conselho que trabalha para o desenvolvimento da cidade. Então, é um conselho de desenvolvimento e planejamento do município. Então, todos os projetos, anteprojetos de lei que vêm para a Câmara, que envolvem urbanismo, eles têm que passar por esse conselho, e esse conselho tem que estar de acordo. Se o conselho disser não vem para a Câmara, mesmo que o prefeito queira, né? Esse conselho
tem a representatividade de vários segmentos da sociedade. As associações de bairro, tenho certeza que a maioria dos senhores e senhoras que estão aqui, tem o seu representante, na pessoa do Antônio, que está no Vitaçai e ocupa uma posição de conselheiro, e é quem, na reunião, também levantou os primeiros problemas que a gente já corrigiu na primeira versão da corretiva, né? E lá também tem o representante dos industriários, da CDL, são 11 membros discutindo só o desenvolvimento da cidade. Então, nessa reunião do Condeplan, foi quando o Antônio até levantou realmente a dificuldade do que estava colocando ali em termos de coleta de lixo, de limpeza interna, de uma série de fatores que realmente eram inviáveis. Na reunião, eu nem disse para ele, não, entendi a sua colocação e vou rever. Não. De saída, eu já saí convencido de que precisava ser corrigido, né? E, como se trata de anteprojeto, fiz a primeira correção, tirando os pontos que eram ainda nevrálgicos, né? Isso já não está mais no anteprojeto de lei. Ora, continuou o tempo passando, e como eu divulguei o material para muita gente, aí começou a reunião de associações, né, pessoas e o WhatsApp, e aquilo que efetivamente uma audiência pública deveria produzir. É ruim, é terrível, dá um desgaste tremendo para a gente na administração, para vereadores, para todo mundo, mas é o que a audiência tem que provocar. É essa discussão que tem que ser colocada, né? Então, depois, eu ainda tive reunião com representantes advogados e representantes dessas associações, e foram elencados outros pontos que, apesar de eu, particularmente, o que não voga nada e não tem peso nenhum, não concordar, foi retirado também do anteprojeto, né? Numa conversa com o prefeito, coloquei as posições e ele também ele considerou que é positivo e não seria nenhum momento de estar discutindo esses pontos e criaria toda uma situação de instabilidade no município. Então, dessa forma, o projeto sofreu uma outra alteração, que é a versão que eu vou apresentar hoje aqui para a gente conhecer. Eu já distribuí para alguns a cópia em PDF, então eu não sei como vai chegar para todo mundo, porque não deu tempo, a gente teve que mexer nisso muito rápido, porque a audiência já estava marcada, e eu não queria desmarcar a audiência, porque já que a gente conseguiu um momento para discutir, então que a gente aproveitasse para discutir, tá? Então, tudo que a gente vai conversar hoje se refere a loteamento aberto, tá? Que vão ter autorização para fechar o seu perímetro e controlar o acesso das pessoas. Então, o que essa lei está trazendo são as normas para isso acontecer. Ok? Então, eu vou começar a discorrer sobre exatamente o anteprojeto, e aí eu gostaria só que as perguntas ficassem mais para o final, para a gente não ficar interrompendo a audiência, ok? Então, o tema dessa audiência, ele é voltado para o loteamento de acesso controlado. E o que a gente vai tratar aqui? Da definição do que é acesso controlado, da discussão das normas e dos procedimentos para ter a autorização de fechamento do perímetro externo e para ter a autorização da instalação de portarias de segurança nos parcelamentos. Então, para deixar bem claro, o termo loteamento de acesso controlado é o antigo loteamento fechado que não tinha reconhecimento legal como termo. Bom, antes de chegar lá, só vou passar em alguns conceitos aqui, meramente para balizar o conhecimento de todos. O que é um parcelamento do solo? O parcelamento do solo, ele é quando você faz a subdivisão de uma gleba em lotes, tá? E como você pode fazer um parcelamento do solo? Você pode parcelar o solo de duas formas, ou fazendo um loteamento, ou fazendo um desmembramento. Só tem essas duas formas de você fazer um parcelamento do solo, tá?
Então, quando o pessoal fala assim, e o condomínio de lotes? Não é um parcelamento do solo. Ok? O parcelamento do solo é tão somente a figura do loteamento e a figura do desmembramento. E a figura do loteamento, a grande característica dele é que no loteamento tem que acontecer a abertura ou o prolongamento, ou a modificação, ou a ampliação de novas vias de acesso interna. Se não tem, não é loteamento. Tá? E não sendo loteamento, ele cai na figura do desmembramento. Então, o desmembramento, a grande característica dele é, ele não abre novas vias, porque tem que usar vias existentes. Se você pode desmembrar uma gleba, se ela estiver de frente já para uma via pública, com as infraestruturas necessárias, ou o loteador levando essa infraestrutura para esse local. Então, eu coloquei esses dois conceitos, porque o que a gente vai conversar é só loteamento. Então, nada do que a gente vai falar se aplica a desmembramento, não se aplica a condomínio, não se aplica a condomínio de lotes, só se aplica a loteamento aberto, ok? Então, a lei como ela está montada, no artigo 1º, diz o seguinte, ó, essa lei estabelece as normas e os procedimentos para a implantação de loteamentos de acesso controlado no município de Boituva, observar as seguintes disposições. A do parágrafo 8º do artigo 2º da Lei Federal 6766, de 19 de dezembro de 79. Esse parágrafo é o que a 13465, no artigo 78, modificou. Tá? Foi nesse momento que ela definiu o que era loteamento de acesso controlado. E também, em 2018, a Assembleia Legislativa, ela produziu uma lei estadual, que é a 16879, que também trata do loteamento de acesso controlado. Então, ela tem várias determinações nela que o município tem que acatar por estar vindo do Estado. Aí, tirando já da própria lei da 6766, qual é a definição do loteamento de acesso controlado? Constitui um loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6766, cujo controle de acesso será regulamentado por essa lei que a gente está discutindo. Sendo vedado, o termo vedado quer dizer proibido, sendo proibido o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. Isso está tirado igualzinho está na 6766, que é uma lei federal. Então, o município não inventou nada no que está colocado nesse artigo. Ok? Aí vem, a que tipo de loteamento se aplica? Então, no artigo 3º, eu não coloquei ele inteiro aqui para não ficar extenso, mas ele fala que só se aplica aos loteamentos abertos. Tá? E quais instrumentos são criados para poder autorizar esse fechamento, esse controle de acesso? Então, isso está no artigo 3º, uma parte no 4º e no 5º. Para o funcionamento como loteamento de acesso controlado, será necessária a obtenção de, primeiro, uma certidão de enquadramento. Essa certidão vai dizer que esse loteamento, ok, ele pode ser um loteamento fechado. Vejam que a situação de vocês aqui é uma situação existente. Não precisa da certidão de enquadramento, porque vocês já estão enquadrados, vocês já têm autorização para fechamento. Essa certidão vai se aplicar aos novos loteamentos que virão. Ok? Agora, o termo de autorização, que é o segundo documento, e a licença de acesso controlado, esses dois, aí todo mundo vai ter que se adequar, tão somente para todo mundo ficar debaixo da lei com igualdade, tá? O que faz a licença de acesso, que é a terceira parte, ó, vou voltar lá, ó. Tira a certidão de enquadramento, sai o termo de autorização, que é um termo entre o município e o parcelamento, né? E por último sai a licença de acesso controlado. O que essa licença faz, que é o que está no próximo slide, ó. Essa licença é que vai permitir você fechar o perímetro externo e implantar uma portaria social
e ou portaria de serviço. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha portaria de serviço. As áreas institucionais, o sistema de lazer e as áreas verdes. Isso também saiu da lei estadual, tá? Que foi feita pela Assembleia. Mediante termo de autorização, assinado, né, poderá ser emitida a concessão de direito real de uso ou a permissão de uso das áreas públicas internas ao perímetro do loteamento. Deixa eu ver o próximo aqui. O que vem em termos de observação em relação a isso? Hoje, onde vocês estão vivendo, lá dentro tem área institucional, lá dentro tem sistema de lazer, lá dentro tem áreas verdes, ok? A outorga dessas áreas não se aplica às áreas institucionais, tá? Só vai se aplicar ao sistema de lazer e às áreas verdes, porque a lei estadual, ela disse que no momento da aprovação, deixa eu pegar até o termo que ela fala aqui. No artigo 2º, ela coloca assim, ó, ao aprovar o projeto de loteamento com acesso controlado, o Poder Executivo Municipal fica automaticamente obrigado a outorgar, nos termos da aprovação do loteamento, o instrumento da concessão de direito real de uso ou permissão de uso. Ou seja, novos. Os existentes não se encaixam nesse artigo. Então, dessa forma, a gente vai continuar tratando as áreas institucionais como a gente iniciou o processo no final do ano, numa lei de área institucional. Tá? Agora, com relação ao sistema de lazer e área verde, ao emitir agora o termo de enquadramento, lá, o termo de autorização e a licença, tem que ser feita a outorga simultânea. Tá? Então, isso é o que está na legislação estadual e é o que essa lei também trouxe para ela. Então, a observação que está aqui é essa. Ó. A outorga, ela cabe nos seguintes casos. Áreas institucionais para loteamentos de acesso controlados existentes e que foram identificados... eu acho que foi colocado errado aqui. Está adicional para loteamentos de acesso controlado existente e que foram identificados não ser possível... não está errado, não, está certo. É que é o seguinte aqui, que fui eu que escrevi, agora eu mesmo não entendi. É que o que vai acontecer? A gente vai fazer um trabalho em relação às áreas institucionais. Um levantamento de todas elas, quais são possíveis de alienação, quais não são possíveis, quais são limitadas por características geográficas ou por não possibilitar parcelar, não possibilitar transformar em lotes. Então, pode ocorrer que tenham áreas institucionais que não possam ser vendidas. Então, essas serão objeto de outorga, porque não tem o que fazer, tem que outorgar para o loteamento em questão administrar a área. Mas aquelas que forem possíveis de ser alienadas, aí, não por decisão do município sozinho. Isso tudo vai passar por um processo de levantamento das áreas, vai ter audiência pública para discutir as áreas, quais parcelamentos. Se tiver que eleger uma sequência de trabalho, vai ser votado junto com toda a população para ser feito esse trabalho. Tá? Eu só estou colocando aqui o que essa lei está tratando, em termos da área institucional. Agora, as áreas verdes e o sistema de lazer, para todas as situações vai ter outorga. Então, sejam os existentes, sejam os novos, ao dar o termo, ao vocês renovarem o termo, vai sair a outorga, seja por permissão, seja por concessão, seja por autorização. Aí vai ter que ver qual vai ser. A segunda observação foi essa que eu tinha comentado antes, né, que a lei estadual determina a obrigatoriedade de outorga das áreas públicas internas no momento de aprovar o projeto. Aí, quer dizer, no caso das existentes, apenas só cabe a emissão do novo termo e da licença. Não vai ter outorga em relação às áreas institucionais, a não ser que não tenha como dar destino para elas. Ok? Aqui no artigo 3º, isso considerando novos empreendimentos. Não é o caso de vocês também que são existentes. Ocorre que às vezes o loteador chega e propõe um loteamento, e a hora que ele vai discutir com a gente, a primeira pergunta que a gente faz é: a sua intenção é fechar o loteamento ou não? Aí o loteador, sim, é fechar.
muda totalmente a conversa. Aí a gente começa a olhar se a proposta que ele está trazendo de fechamento não vai ter confronto com o viário existente ou com o viário futuro, que possa ser necessário. Né? A gente já tem, praticamente todo o tempo a gente tem olhado, tem analisado e estudado a maneira de que o fluxo de veículos não fique amarrado como está hoje no centro da nossa cidade. Hoje, quando você entra para Boituva e entra pela Zélia, não tem alternativa. Você não tem biela para poder fazer o fluxo, você está sempre... Tanto que a nossa alternativa hoje está sendo criar a avenida por fora para poder tirar o trânsito do centro da cidade. Então, a nossa análise em relação a esses novos empreendimentos é que eles não produzam isso. Né? Então, está dessa forma na lei. Lá na lei, aliás, está que somente para os novos. Caso haja entendimento, mediante justificativa técnica, que o fechamento prejudique, primeiro, a articulação com o sistema viário existente, ou futuro, ou que ele impeça o acesso a relevantes equipamentos comunitários. Já tem um equipamento lá, tem uma quadra, tem algo que a população use, e esse fechamento vai impossibilitar de acessar, então a licença não vai ser concedida. Mas estamos falando de novos loteamentos, não se aplica aos existentes que são vocês. Outro detalhe que está ficando na lei, e não precisaria colocar na lei, porque a 2169 já fala, mas a gente trouxe para essa lei, para os loteadores, os empreendedores, de antemão, a hora que veio a autorização de fechamento, já entender. Desde 2004, a gente tem uma preocupação na cidade de que não comecem a nascer feudos de loteamentos ou de condomínios, e você começa a andar pela cidade e encontra aquele muro monstruoso que você anda, tem que dar uma tremenda volta para poder acessar outro lado da cidade. Para proteger isso, já desde 2007, a gente colocou na legislação que os parcelamentos que vão ter a proposta de fechar, em toda a face externa dele, que divisa com o logradouro público, tem que ter uma faixa de imóvel de forma aberta. Ali o portal dos pássaros, só um minutinho, gente, que minha boca fica seca muito rápido aqui. E eu nem estou nervoso ainda. Na hora que eu ficar, eu vou precisar de litros. Então, o portal dos pássaros, se vocês observarem na Zélia, você sente o problema de muro? Não. Por quê? Porque, por sorte, o loteador, quando fez, não porque ele enxergou o município, não porque ele olhou e falou, eu vou provocar um problemão para a cidade, mas ele enxergou que a Avenida Zélia seria um tremendo valor imobiliário para o imóvel comercial. E ele criou uma tremenda faixa, que hoje vocês veem lá, é quase o nosso Campolim de Sorocaba. Né? Ou seja, aquilo ajudou a não ocorrer isso. Né? O Vivendas seguiu a mesma linha, né? Mas outros parcelamentos, não necessariamente o loteador enxerga isso. Né? Então a gente já deixou esse dispositivo na lei para proteger dessa forma. Assim como tem um outro dispositivo, que tenho certeza que muito pouca gente conhece, mas a gente que trabalha com esse produto e tem preocupação, é não deixar que você tenha dois parcelamentos fechados colando um no outro, de forma contígua, que colhem um no outro. Porque vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Né? Apesar de você deixar a linha de imóvel aberto por lá de fora, mesmo assim você está travando a cidade. Então tem um dispositivo na 2169 que ele coloca o seguinte: se a soma da frente do parcelamento que está sendo proposto, somado com o parcelamento que já existe e é fechado, se a soma dessas duas medidas derem 700 metros, ele não pode fazer ele contíguo. Ele tem que deixar, no mínimo, uma faixa de 500 metros aberto. Tudo isso para poder viabilizar a mobilidade na cidade. Tá? Então, esse aqui entrou nessa lei meramente para isso. Então, de acordo com o artigo 48 da Lei Complementar 2169, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em todos os loteamentos fechados, enquadrados na categoria LF2, é obrigatória a implantação de faixa de imóveis de forma aberta.
ou seja, não está inclusa na área fechada do parcelamento. E isso em todas as faces que divisam o colaborador ou público. Então, já ia falar, mas LF2, lembra no comecinho que eu falei para vocês, a figura do loteamento fechado não é reconhecida como um termo jurídico. Mas na primeira lei nossa de parcelamento, em 2007, a gente reconheceu no município a figura do loteamento fechado, apesar de não ter respaldo nem estadual nem federal. Então, LF significa loteamento fechado, tá? E a gente separou em dois tamanhos. O LF1 são loteamentos fechados até 20 mil metros de área. Acima de 20 mil metros quadrados são loteamentos fechados, classificados como 2. Isso tudo, essa classificação é para permitir que a gente trate o zoneamento. Tipo de construção que vai ser ali, se o imóvel ele vai poder fazer lote de 140, de 200, de 500, de 1000. Então essa classificação ajuda a gente a ponderá-lo. Se é pequeno, permite lote menor, se é maior, vai ser exigido lote maior dentro desse parcelamento. Tá? E aqui não está o LF1, porque lá atrás, em 2007, e mesmo na revisão de 2011, não se discutiu isso, e como o loteamento fechado não era nem muito reconhecido, né, então ele só limitou ao loteamento grande, porque os pequenos causariam menos impacto na implantação deles. Só por isso não está aqui o LF1. Possivelmente, na revisão da 2169, que vai acontecer esse ano, a gente mude isso. Tá? Bom, agora o enquadramento como acesso controlado, está no artigo 4º do anteprojeto de lei. Todos os loteamentos que são existentes e implantados, que possuam autorização para a operação das portarias de segurança, deverão, no prazo de 60 dias corridos, se adequar aos procedimentos desta lei. O que está falando desse artigo é exatamente o caso de vocês. Nos artigos seguintes, vai tratar dos novos. Tá? Aqui, a gente deu 60 dias, se essa lei, uma vez aprovada, aí o pessoal que responde pela associação, né, vai pedir só o enquadramento dentro da lei que vocês já têm como autorização para fechar. Repito, vocês não vão pedir para ser enquadrado como loteamento fechado. Vocês já têm esse direito adquirido, isso não mexe. Uma das coisas que eu ouvi no WhatsApp e muitos comentários é que vamos chamar, né, o executivo estava apresentando um projeto de lei para eliminar as portarias. Eu cheguei a receber telefonema na secretaria de contribuinte do Vitassai, perguntando, viu, vai fechar a portaria, não vai ter mais portaria mesmo? Vai ser tudo aberto? Em nenhum momento teve essa proposição, em nenhum momento teve essa conversa. Né? Eu não entendi de onde saiu isso. Então, nunca foi o objetivo de eliminar, muito pelo contrário. Então, somente acertar o regramento. Então, no caso de vocês, dos existentes, esse prazo vai se iniciar, esses 60 dias para adequar, para ter o termo renovado, ele vai contar a partir da data da publicação da lei, e a associação de moradores ou outra entidade representativa dos proprietários deverá apresentar os seguintes documentos: o estatuto social, CNPJ da associação, ata da diretoria atualizada, RG do responsável pela diretoria, o CPF do responsável pela diretoria, o comprovante de endereço do responsável pela diretoria. E aqui a gente tinha colocado, esse foi um dos pontos de reclamação, e também com razão, tanto que a gente mudou, né? Para a renovação, estava colocado que seria a ata de assembleia, com adesão da maioria qualificada dos proprietários, ao pedido de fechamento. Só que agora entrou o termo de autorização de fechamento de portarias concedido nos termos da legislação 1503. Ou seja, o que está colocado aqui é que todos vocês já têm o termo de autorização. Então, vocês não vão ter que ter ata da Assembleia, nada disso. É só o termo que vocês já têm, que vai ser apresentado e está resolvido. Eu tenho que colocar dessa forma porque, só para vocês saberem, a gente tem parcelamentos que não tem ainda o termo de autorização. São novos, e se eu tiro daqui a ata da Assembleia e deixo só o termo, esse pessoal não poderia firmar o termo com a municipalidade, porque ele não é novo,
ele já foi aprovado, ele já está lá fechado, ele tem o fechamento e uma portaria aberta com o pessoal transitando sem controle, tá? Mas esse parcelamento ainda não concluiu o processo. Só para a ciência de vocês, o Tropicalia Garden é um deles, que está lá embaixo, que ainda não terminou isso. Se eu deixo sem pedir a ata da Assembleia, eu mato a possibilidade do Tropicalia Garden seguir com o processo. Tá? Diga, Kézia. Como você chegou nessa forma qualificada? Porque a lei não fala. Ah, está na sequência. Não, você fala que é 2/3, mas não tem nenhuma lei que fala. E o Código Civil que regula as associações, ele só pede código qualificado para alteração de estatuto. Pode ser feita uma alteração para a maioria dos presentes, porque o código qualificado com uma exigência aí, você não está interferindo numa legislação Viu? da associação. O grande medo que a gente tem, o número que vai colocar, a gente pode, como eu estou falando, a gente está discutindo tudo isso. A proposta inicial é 2/3, porque o nosso medo, que nem seria nosso, você pega um lugar onde você tem um pouquinho mais de 50% que quer fechar, 51% quer fechar e 49% não quer. E aí você tem um tremendo movimento de reivindicação. Então, mas mas concorda que você tem 2/3, se você tem muito mais garantia de não ter dor de cabeça? E são, viu? Mas isso são para os novos loteamentos. Mas tem gente que não tem ainda essa licença, tem loteamento. Eu quero portaria sem essa licença. Então, esse pessoal, olha, nenhum Mas se tiver que fazer uma assembleia com fórum de 2/3 que não tem nenhum precedente legal para ser imposto pela prefeitura, é só botar isso. Eu não tenho que você concorda? Por que a gente precisaria de um precedente legal para colocar 2/3? Você está fazendo a lei e está determinando um quórum. Tá, mas você está legislando sobre as decisões das associações, que é o Código Civil que faz. Então, mas a associação legisla depois que o município legislou, não o contrário. Não ela legisla e o município vai legislar em cima do que ela está falando. Aí você inverteu a ordem das coisas. A gente está falando que tem uma legislação federal que regula as decisões das associações, que é uma associação civil. Então, se for colocar um código de maioria dos presentes, qual que é a dificuldade para o prefeito? Se houver um questionamento, que vai ter. Bom, legal. A ideia hoje é ouvir isso. Não está fechado, ok? A gente vai ter ainda novas discussões naquilo que ficar pendente. Inclusive, todas essas propostas também vão ser levadas para o Condeplan e pode até ser, de repente, na reunião, se quiserem participar da reunião do Condeplan, aí o Antônio é o responsável por ver, porque não pode levar trocentas pessoas que não... Primeiro que tumultua a reunião, mas um ou dois representando junto com ele, nenhum problema também. Ok? Fica o ponto. Vamos tentar deixar para o final, só para a gente... Então, aí na sequência agora ficou a apresentação também do projeto aprovado de fechamento e da portaria social ou de serviço. A gente está pedindo isso porque tem muitos que até hoje não têm um projeto aprovado. Ou seja, o projeto dele está num leito público, normalmente, e nem o projeto foi aprovado naquele lugar. Então, meramente para a gente poder pôr ordem na casa e deixar de forma regularizada. Então esse foi o do caso dos existentes. Então agora é o enquadramento para novas propostas. Então, para a proposta de novos loteamentos de acesso controlado, a data limite para a solicitação da certidão de enquadramento como acesso controlado será concomitante, ou seja, ao mesmo tempo com a data de solicitação da certidão de conformidade junto à Prefeitura Municipal de Boituva, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, não podendo ser acatado o pedido após essa data. Eu vou traduzir o que o texto está querendo dizer. Ocorre que o processo de aprovação de um loteamento, ele é moroso. Então, o loteador vai lá primeiro, pede a viabilidade, as diretrizes, e ele começa
é viável, consigo atender as diretrizes. Aí ele entra e apresenta um anteprojeto para a gente começar a conversar. Nesse momento a gente começa a analisar o projeto desse parcelamento e é o momento que a gente vai perguntar, vai fechar, não vai fechar, qual que é a sua? Então, conforme o que ele falar, a gente dá seguimento. A partir do anteprojeto, no anteprojeto a gente vai pedir todas as modificações necessárias que a gente entende que precisam ser feitas. Acatadas, a gente libera o anteprojeto para que o loteador apresente os projetos agora para ter a pré-aprovação. Nesse momento da pré-aprovação, quando ela sair, ela vai sair junto com uma certidão de conformidade, que é que está aparecendo ali. Tá? Ora, ele não foi para a Grapoab ainda levar o processo para aprovar. Então, esse momento, antes de ir para o Grapoab, é que a gente limitou. O loteador só pode, até essa data, solicitar o fechamento. Tá? Vou falar por quê. Já teve mais de um caso que o empreendedor vem, aprova como aberto, vai fechar? Não, não vou fechar, não vou fechar, não vou fechar. Corre 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de aprovação. Lá na frente, termina a aprovação, ele vai para cartório, registra o parcelamento, aí um pouquinho antes dele vender, ele saca. Nossa, mas se eu fechar, eu vou vender muito mais rápido. E aí ele vai lá na minha secretaria e fala, viu, eu quero fechar agora. Aí o que acontece comigo? Tenho que dizer que sim. Eu começo a analisar 1000 intervenções, porque o projeto do cara já tem cul-de-sac, que são aqueles redondos de retorno, ele começa a bater com o viário existente ou futuro, e eu não tenho como não autorizar ele a fechar, porque não está na lei. Então, a gente trouxe para a lei dessa forma, por isso que eu tive o cuidado de pôr no final. Não será acatado o pedido após essa data, ou seja, não adianta chorar. A lei falou que não, ponto. Se não definiu até ali, não vai definir mais, que vai ser fechado. Tá? Esse é o motivo aí da colocação na lei e da fixação da data. Antes, nas duas versões anteriores, eu tinha colocado explicitamente que essas autorizações de acesso controlado só seriam emitidos para novos empreendimentos. Aí deu uma confusão tremenda de interpretação, de achar que estava misturando o existente com o novo. Então, a gente deu uma nova redação. E não falei mais que é só novos. Na verdade, aplica a todo mundo. Só que os novos têm uma data para poder definir se vai fechar ou não. Bom, aí no parágrafo 3º, ó, sendo definido o enquadramento como loteamento de acesso controlado, então será expedida a licença de acesso controlado após a aprovação final do loteamento. Porque o que acontece? Primeiro você vai estar enquadrado. Enquadrou, legal, você pode fechar. Aí você vai ver mais para frente que você vai ter que apresentar os projetos da portaria, do fechamento. E só depois, lá no final, a hora que o loteamento está aprovado, é que a gente vai dar a licença para poder fazer o fechamento. E ali o prazo para aprovação ou indeferimento do enquadramento é de 60 dias. E enquadramento, gente, é dizer para o loteador, você pode ou você não pode ter o loteamento como acesso controlado, ok? De novo, estamos falando para novos empreendimentos. Não se enquadra para vocês, fica como uma cultura de conhecer o processo. Então, depois de emitido o alvará de urbanização do loteamento, que é o finalzinho, aqui, quando eu emito o alvará de urbanização, eu estou liberando o loteador para ir lá e abrir as vias e colocar guia, sarjeta, esgoto, água, executar todo o empreendimento. Então, emitido o alvará de urbanização do loteamento, deve o requerente solicitar as aprovações dos projetos relativos ao acesso controlado. Aqui vai ser o quê? A aprovação do projeto de construção ou regularização de portaria, e a aprovação do projeto de fechamento do perímetro, constituído por muros de arrimo, ou muros de alvenaria, muros de concreto, grade, alambrado, ou outro sistema construtivo. A importância disso é que a gente nunca sabe a topografia onde o cara está implantando. Então, ao fechar, ele tem que dizer para a gente como ele vai fechar. Se vai ser só grade, se vai ser muro, se vai ser concreto, que altura vai ser isso. Porque, de repente, o pessoal vem aqui e começa a fazer muro aí de 4, 6 metros de altura, e a cidade, em termos de urbanismo, vai embora.
a gente perde todo o controle urbanístico da cidade. Ainda no enquadramento com acesso controlado. Somente após a aprovação dos projetos poderá ser firmado o termo de autorização e emitida a licença de acesso controlado para início da implantação e ou operação das portarias nos novos empreendimentos. Ou seja, ele vai pedir o enquadramento e ele sabe que está enquadrado, mas só na hora que ele terminar o processo lá na frente é que ele vai apresentar o projeto da portaria, do fechamento, e aí depois disso aprovado, a gente vai montar o termo de autorização. O termo é um outro documento, e depois do termo vem a licença. E a necessidade desses dois documentos é a validade deles, que a gente vai ver mais para frente aqui. O termo de autorização, ele tem validade pelo período de 10 anos, a partir da emissão, e deve ser renovado a cada novo período. Ou seja, vai renovar de eterno, aí, a cada 10 anos se renova esse termo. Já agora, o proprietário ou o empreendedor do loteamento, a associação de moradores ou outra entidade representativa dos proprietários, deverão renovar a licença de acesso controlado. A proposta era a cada 2 anos, mas foi solicitado que fosse a cada 5. Para a gente, administrativamente, a gente queria 2 anos por um problema de mudança de diretoria. Cada vez que a gente tem que fazer comunicação com as associações, a gente nunca sabe quem está na diretoria mais, ela muda o tempo inteiro. Por isso que a gente queria 2 anos. Mas para a gente internamente não muda nada, se é 2, se é 5. Então, estamos acatando a proposta que veio da reunião das associações e estamos colocando a cada 5 anos. Então, na verdade, quando tiver o termo de autorização, 5 anos depois tem que renovar a licença e mais 5 anos aí tem que renovar o termo. Ok? E aí vai ser apresentar... A renovação é mediante a apresentação dos documentos atualizados de acordo com o que está no rol que está especificado nos artigos 4º e 5º. Bom, a operação das portarias poderá ser realizada pela associação de moradores ou por outra entidade representativa de proprietários. Também veio da lei estadual. As portarias previstas nesse artigo poderão ser constituídas por cancelas, guaritas, portões, circuito interno de TV e outros meios de identificação para controle de acesso de automóveis e pessoas, sendo vedado métodos que não possibilitem o acesso a não residentes. A proibição aqui, na verdade, é, de repente, um loteamento por um sistema lá que é totalmente automático, e aí uma pessoa que vai adentrar não consiga nem se cadastrar, nem se apresentar. Então, é só uma medida cautelar aí. Aí aqui também já vem da própria lei, ó, fica garantido o tratamento indistinto entre moradores associados e não associados com relação ao controle de acesso. É um problema de lei federal. E observado a Lei Geral de Proteção de Dados, é garantido mediante simples identificação ou cadastramento o acesso de pedestres, prestadores de serviços, concessionários de serviços públicos, autoridades, entidades públicas, visitantes ou condutores de veículos não residentes nas respectivas áreas fechadas do loteamento. Em termos de tempo de espera, fica estabelecido o tempo de espera de no máximo 15 minutos para acesso às áreas internas do loteamento, a partir do momento em que é anunciado internamente lá, né? Depois de identificado, comunicou com o local que a pessoa vai, então tem que esperar no máximo 15 minutos. Será outorgada a licença de acesso controlado ao loteador, à associação ou entidade representativa do loteamento, mediante a execução suplementar das atividades do poder público e de seus concessionários. Também veio da lei estadual, teve que inserir aqui na nossa legislação. Aí ele vai definir o que constitui os encargos para poder celebrar o termo de autorização. Então, constitui encargos para o atendimento da celebração do termo de autorização entre o requerente e a administração pública, a contrapartida da prestação dos serviços abaixo elencados. Primeiro, a manutenção e a conservação das áreas internas, correspondente às calçadas, parques, praças, sistema viário e áreas verdes. Aqui houve uma solicitação para retirada do sistema viário, mas está exatamente dessa forma na lei estadual. Então, a gente só trouxe do que está na estadual, está exatamente a mesma coisa. Tá? Todos que eu vou ler aqui saíram da lei estadual.
O que é a manutenção do sistema viário, vou ser sincero com você, não está tratado. Nem na lei estadual, nem na nossa. Você entendeu? Eu não sei se manutenção do sistema viário é fazer a lombada, não fazer a lombada. Aí eu tenho que arcar com isso, é isso? A prefeitura não vai fazer mais, como vinha fazendo. Ó, não é não fazer mais. Nós não estamos mudando nada. O que está aqui é o que já veio da lei federal e da estadual. O que está acontecendo hoje é o que vai continuar acontecendo. A gente não mudou nada. Não está alterando nada de que a prefeitura vai ou não vai da manutenção nós vamos interna. seguir a lei federal, estadual, e aí está dizendo que vai ficar a responsabilidade da associação fazer a manutenção, é isso? Isso, mas ele saiu da lei estadual. Todo o projeto de lei está abarrado aqui. Assim como ela dá garantias por um lado, também ela põe os ônus do outro. E ela que colocou. Mas é a mesma coisa que já estava na legislação anterior. Bom, vamos segura para o finalzinho, aí termina. Vamos segurar, ó. Segura um pouquinho, depois a gente retoma no final. Vamos deixar as perguntas para o final, aí depois eu passo o microfone para todo mundo, por favor. Não, mas aí a gente consegue anotar. Não sei qual que está aqui. Tudo bem, vamos lá. Então vamos Só um lá. Ó. minutinho, então, vamos passando o microfone. Não, eu estou de acordo com o colega coloca ali, porque é o seguinte, a partir do momento que a prefeitura está fazendo uma lei, né? Eu acho que a prefeitura, a lei que vai ser colocada em prática futuramente, provavelmente, é uma lei que vai se adequar ao município. Existe a lei estadual? Existe. Mas a lei que vocês estão colocando hoje, projetando para nós, será uma lei adequada ao município de Boituva. Então eu acho que se constar isso na lei, com certeza futuramente vocês vão alegar. Nós não vamos fazer porque a lei não quer que a gente entre no condomínio para fazer a tal da lombada ou revisão do asfalto, entendeu? Ou não consta na nova lei e continua do jeito que está, como o senhor coloca, ou tem que ser melhor explicado isso aí na lei. Fica só uma situação complicada de que parte da legislação estadual vem para a nossa lei e parte não vem. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. De novo, esses pontos a gente não vai decidir hoje, ok? Mas eles estão sendo apontados, a gente está anotando, tá? E aí depois vai entrar na outra discussão. Hoje, a resposta que eu tenho para vocês é o seguinte, o que é a... Ele mudou aqui? Mudou. O que é, por exemplo, a manutenção e conservação das áreas internas, as calçadas, parques para sistema viário e áreas verdes, é manutenção. O que tiver nelas, teria que se fazer. É o que está aqui lendo. Aí depois, ó, como vai ser discutido... Pode falar. É só tirar o sistema viário ali, o restante eu concordo. Não, na verdade, a gente vai com certeza. Viu? Aproveitar, só um então. minutinho, ó. Eu gostaria que o pessoal se identificasse também. Pode falar o nome, de onde é, porque está gravando essa audiência. Osmar Batista, do Vita Sai. Hilton, na realidade, até estava fazendo uma brincadeira aqui com o Antônio. Na realidade, por exemplo, vou falar em nome do Estrelas, né? A gente já faz isso, né? Então, o sistema viário, tudo, a prefeitura não apoia em nada, né? Assim, nessa questão. Então, já é feito tudo através da própria associação. A operação tapa-buraco que a gente fez no ano passado, assim, no final do ano, tudo é feito já pela associação. Então, até comentei com o Antônio, eu falei, então vou pedir a restituição do que foi feito, porque você ajuda os outros loteamentos. Mas isso é brincadeira, mas assim, para já ter esse impacto, né? O que a lei coloca, o que a lei estadual coloca, e a gente puxou, é que a contrapartida, o ônus para ter autorização é esse. O Ailton, Israel do Solares. Quando
você vai desenvolver a legislação pelo princípio da legalidade. Aquilo que não está proibido pode ser colocado. E a lei estadual não proíbe. Então pode ser colocado na municipal. Então, aí, a gente está ouvindo porque é exatamente isso que vai ser feito nas discussões e depois tomar a decisão de como ficará. Meu nome é Washington Luiz, estou como presidente do Nova Reata, tá bom? Aquele questionamento que eu falei para o senhor anteriormente, até o que o Renato acaba de colocar, é verdade. No Nova Reata, nós colocamos lajota por conta e risco nosso. A prefeitura não teve nenhum acesso lá dentro. Aliás, a prefeitura só faz a coleta de lixo na porta para nós. Mais nada. Então a gente precisaria estudar com mais delicadeza, com mais detalhe, essas propostas que vêm aí, as futuras que vêm para frente, para que os loteamentos se adequem e a prefeitura se adeque aos loteamentos também. Mas nunca esqueçam que nós estamos falando de um ônus para ter o direito de fechar. O município não tem obrigação de autorizar fechar. Se ele coloca, ele pode legislar em termos das contrapartidas. É isso que o Estado fez, é isso que está sendo discutido aqui. Se for simplesmente tudo para o lado das associações, vamos falar assim, por que o resto da municipalidade, por exemplo, por que ela tem que acatar que ela não vai entrar lá com facilidade, sem ônus nenhum? Então, veja, o senhor está colocando ônus. Os condôminos, os loteadores lá do Reata, por exemplo, e acho que de todos os demais condomínios, pagam IPTU. E o serviço, a contrapartida do IPTU, nós não temos como deve ser, pelo menos no caso do Reata, não sei os demais. Né? Por exemplo, nós não temos coleta de lixo porta a porta lá dentro. Para a troca de lâmpadas, que a CPFL que faz via prefeitura, é um problema seríssimo para nós. Demora 4, 5, 6 meses para trocar 10 lâmpadas. E a cobrança dos condôminos, que alguns presentes aqui, é em cima da administração. Né? E não adianta a gente falar, a prefeitura não fez, a CPL não fez. Eles não querem saber, eles querem que a rua deles seja iluminada. Viu? E esse é um problema seríssimo para a gente também. Então, eu só vou fazer uma correção, que todo mundo tem um conceito equivocado, até porque realmente não vive esse detalhe. O IPTU, ele não é vinculado, ele não gera obrigação de nenhum retorno para ninguém, tá? Para nenhum município. O que nós estamos falando é taxa. Ok. Ok. Viu? Aí. Viu? Olha lá, vamos, por favor, aí, vamos. Esquecendo a colocação. Então, esses pontos eles vão ser ponderados, a gente vai discutir e de repente vai tirar ou não tirar o viário, ok? A Marilis já me conhece, advogada. É o seguinte, a gente entende que hoje, com o crescimento das cidades, as pessoas vão indo para loteamentos fechados e acabam os próprios moradores cuidando das partes e isso vai deixando assim mais confortável para a prefeitura. E o pessoal está bravo por causa disso. Então, o interessante seria, que eu vivo batendo isso no Condema, é que viessem contrapartidas, né? O que o morador faz, as associações fazem, que fosse melhorado o IPTU, que fosse melhorado valores. É isso que seria interessante colocar na lei. Teria condições? Vamos anotar para fazer a discussão junto com essa mexida aí. Obrigada. Então, que realmente está sendo anotado, não é? Posso para o próximo lá? Oi? Boa noite, Ailton. Só um minutinho, boa noite. Sou Ademir, do Condomínio Solares. Estou aqui há 40 dias em Boituva.
vim para cá para morar, ter um sossego, ter uma segurança, e a gente vê alguns pontos aí com relação à segurança, pouco não, até para mim, bastante falho. Mas tem tudo bem. Você falou de IPTU, que a gente paga, mas não tem o retorno, né? É isso que quer dizer. Então, como é que fica também o IPVA? Porque é um imposto colocado na prefeitura. Se a gente estoura o carro num buraco das rodovias, a gente pode acionar a prefeitura e a prefeitura é obrigada a pagar, porque tem o IPVA, que tem o seguro obrigatório. Então, acho que esse negócio, o IPTU, todo imposto que a gente paga, o cidadão brasileiro que trabalha, recolhe os seus impostos, ele tem que ter o retorno. É na educação, é na saúde, é no transporte, é em qualquer lugar, é nas rodovias, nas ruas, tudo que tem direito. Né? Nas rodovias, nas estradas, nas calçadas, as guias. Porque é simples, às vezes, as pessoas da prefeitura chegar e falar para nós, conserta a calçada, conserta a guia. Aí, se você é o proprietário que paga IPTU e tem que consertar ainda a calçada e tudo, vem um cara, sofre um acidente e eu sou culpado ainda. Quer dizer, não sei, eu acho que foi um pouco equivocado aí, porque o imposto é para retorno para a própria população, não é só para pagar para vereador, não, salário de vereador, de funcionário público, não. Bom, né? É retorno. Ok, então seguindo com a pauta, que meramente esses ônus que já estavam na legislação está vindo, vai ser discutido e ver como vai ser colocado. Oi, Ailton. Meu nome é Késia, eu advogo para algumas associações. Só queria acrescentar que é preciso parar com essa ideia de algumas pessoas da prefeitura, de alguns vereadores, que os loteamentos eles só têm benefício e eles não trazem nada para a cidade. Todos trazem muito emprego, as associações empregam muitas pessoas, mais do que muitas empresas que recebem lotes gratuitos para ter 5 empregados durante 5 anos. A gente tem mais de 30 empregados na maioria dos loteamentos. Então, tem contrapartida, sim. Tem benefício da prefeitura que não faz um investimento que ela faz em outros bairros. Ela pode usar esse dinheiro dos impostos para investir em áreas que têm mais necessidade. E isso o pessoal também entende, que paga e não reclama, e paga por segurança. E não gostaria de pagar, porque a gente já fez inúmeros requerimentos para a PM, para a Guarda Municipal, para a gente ter minimamente passar uma viatura por dia. Ninguém vai, porque é loteamento fechado, porque é condomínio. Aí vai alguém da prefeitura lá, mete o pé na porta e fala, isso aqui não é condomínio, eu não vou me identificar. É o primeiro que dá problema. E aí vem a notificação que a portaria está irregular. Então, não é um favor que a prefeitura faz. Os loteamentos, eles trazem muitos benefícios, eles trazem empregos diretos, trazem empregos indiretos, contratam muitas empresas prestadoras de serviço. Então, a gente tem que mudar essa visão. Não é o rico contra o pobre. O rico não está sendo beneficiado em detrimento do pobre. A gente ajuda a manter essa outra área. Olá, boa noite, meu nome é Gilberto, moro em Nova Reata, sou novo morador há 2 anos de Boituva. Eu queria complementar o que você falou, perfeito, né? Eu queria ter tido a sua fala e queria só colocar uma outra contrapartida. A gente está tendo agora o censo do IBGE, não é? Se eu não me engano, foi uma cidade que mais cresceu em São Paulo, né? Qual é a contrapartida para a cidade? Muito que cresceu foi pessoas como eu, como ele, que vieram para cá, que estão investindo, construindo, comprando material aqui na cidade, gastando dinheiro, dando emprego, e a prefeitura, com esse aumento de população, vai aumentar o FAT, porque o FAT é distribuído por número de habitantes. Então, tem muita contrapartida. Então, se o poder público de Boituva não enxergar que fazer esse atrativo para a população não é contrapartida, vai começar o pessoal indo para Porto Feliz, para Itu, né? Começar a mudar, né? É só isso que eu queria acrescentar. Obrigado.
Bom, vou passar para o próximo aqui. A segunda contrapartida na verdade, já faz parte exatamente do que vocês fazem, que é o controle de acesso às áreas fechadas do loteamento, a portaria, a vigilância e a comunicação externa. Já é o que todos os loteamentos acabam fazendo, né? E ela coloca também as despesas com o fechamento do loteamento, que também já vem com o loteador quando ele propõe, né? Ele já no início ele já arca com isso, né? E aqui ele coloca também, veio do legislador do Estado, que não entendi por que não tem cara de contrapartida, mas ele diz que a garantia do acesso e da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas prestadoras de serviços públicos e que zelam por segurança e bem-estar da população. Está na lei estadual, não sei o porquê. E também está o quê? A manutenção das áreas verdes, do sistema de lazer e institucionais, que não forem objeto de cessão de uso relativos à sua limpeza e bom estado de conservação. Isso também já é normal. Bom, das contrapartidas, acho que esse último aqui. Esse aqui veio também da legislação federal, da estadual. Ela coloca lá no artigo 2º, lá, que é lícito as associações de moradores ou outra entidade representativa realizar a cobrança dos beneficiários dos serviços, sejam eles associados ou não, pela contrapartida relativa à prestação dos serviços e demais ônus assumidos de forma suplementar ao ente público para sua execução. Na verdade, o legislador estadual colocou que é autorização, disse que não é proibido e pode ser cobrado as taxas. Ele só botou na lei que já acontece na prática. Aqui está errado, não é contrapartida, aqui já era limitações. Aqui é o poder de polícia. O poder de polícia não é a polícia do Estado, nem a polícia, não é a militar, não é a polícia civil, é o poder de polícia administrativo que está sendo falado aqui, tá? O poder de polícia, constituído pela fiscalização e medidas administrativas cabíveis das obras e posturas dentro do loteamento, é exclusiva da administração pública, não cabendo às associações legislarem sobre regras de urbanismo, ressalvado o previsto em contrato padrão, devidamente registrado e apresentado à municipalidade. Aqui, na verdade, é só para controlar algumas regras que o pessoal, às vezes, a associação lá, ela faz quase que um código de obras e quando vai aprovar o projeto na prefeitura, não é nada do que está na lei que controla exatamente as construções. Então, é meramente colocando que o poder de polícia está na administração pública e não na associação. Tá? E o outro é correlato também, né? Que o que ele coloca é que os acordos entre os particulares, eles não fazem lei perante a administração pública, que é o caso aqui de novo, quando a associação começa a legislar sobre recuo, que não está no contrato padrão, né? Tudo que está no contrato padrão, a administração acata e usa na hora de fazer as análises. Aquilo que não está no contrato padrão não tem a obrigação de ser acatado. Tá? É meramente isso que está colocado aqui. Ó. Então, não sendo acatadas como restrições nas aprovações de projetos, assim como não são observadas na execução das obras conforme o projeto aprovado. Aí agora vai vir a penalidade que tem com relação ao loteamento de acesso controlado. Se ele não estiver de acordo com a lei, qual a penalidade acontece, né? Então, o não cumprimento dos dispositivos previstos nessa lei implica na advertência escrita aos infratores com prazo de correção imediato para situações de controle de acesso. O que ele está falando é que se tiver algum problema que não deixa a pessoa entrar, isso vem a reclamação, ou vai para a promotoria, ou vem por algum motivo e a prefeitura tem que notificar, ela vai dar uma advertência por ter sido impedido alguém de acessar o loteamento. E depois dessa, aí tem ele enquadra em duas situações. Só dar advertência não leva para lugar nenhum. Então, o que está sendo colocado é que se dentro de 6 meses ocorrer essa barreira das pessoas de entrarem ao loteamento, ocorrer 3 advertências em 6 meses, aí seria suspendido o direito de operar a portaria por 90 dias.
E se houvesse reincidência em 1 ano e 3 meses, se continuar ocorrendo as advertências, aí acaba perdendo o caráter de loteamento de acesso controlado. Bom, e aí as demais normas e procedimentos relativos à gestão dos loteamentos de acesso controlado serão de responsabilidade das associações de moradores ou outra entidade representativa de proprietários. Isso e as demais regras internas lá que remeteu, né? E, por último, a Lei 1503 vai ser revogada, não completamente, porque ela trata também da autorização para fazer os portais de segurança na entrada do município. Então, o artigo 1º dela não vai ser revogado exatamente por isso. Vai revogar o artigo 2º, o 3º e o 4º. O 5º é só o complemento da lei também, ele vai manter para a lei não perder a eficácia e a eficiência dela. Então, do que está na lei é exatamente isso. Os pontos que foram levantados até agora, a gente vai estar discutindo, né? E o pessoal acaba divulgando, todo mundo vai saber o que ficou decidido. E depois de chegar no consenso disso, aí o anteprojeto de lei vai virar projeto de lei e aí vai ser enviado para a Câmara, para aprovação. Informo para vocês, esse projeto de lei, o objetivo dele não é criar obstáculo, nem criar problema, nem criar nada. É meramente regulamentar, deixar a regra mais clara, né, e cumprir, na verdade, uma obrigação aí de lei federal, que se a nossa não tiver adequada, não vai ter mais parcelamento. A Marilis mesmo, que está ali, é uma que está pendurada lá no Grapoab, em decorrência dessa lei. Eu sou... Oi. Há 2 ou 3 slides, José Roberto, eu sou do Flora. Há 2 ou 3 slides anteriores aí, penalidade, você fala o seguinte: se eu não deixar o sujeito entrar, eu, por 3 vezes, eu vou ser submetido a uma penalidade. Aí, às 3 horas da manhã, surge alguém com alguma situação estranha e a gente não deixa entrar. E ele sai dali e faz um boletim de ocorrência. Como é que vai ser a contrapartida dele em provar o porquê que ele não entrou? Nosso direito de defesa. Direito de defesa. Simplesmente chegar lá e, não quero entrar, volta. Então, não está bem aberto isso? É bom, bem colocado, porque a gente colocou, na verdade, mas não está totalmente tratado. Então, esse é mais um item para ser discutido. Foi bem colocado. E realmente, porque para a gente também é difícil, a gente só sabe que a reclamação cai na minha secretaria. Mas a gente já teve caso da pessoa falar assim, então eu vou falar que vocês não me deixaram entrar. Já tivemos, de verdade mesmo, porque tem gente que, não sei, acho que só vai para azucrinar. Acho que esse ponto tinha que ser um pouco mais pensado, porque a penalidade é grave, né? Mas, de qualquer forma, Ayrton, eu gostaria, em nome, pelo menos, das associações que eu advogo, agradecer você e ao Edson, porque foram muito solícitos diante da reunião que a gente fez ontem, dos apontamentos que a gente fez. Muito obrigada, melhorou muito. Tem muito para melhorar, melhorou muito. E eu acho que a prefeitura tem que tratar as associações como parceiras, que aí a cidade caminha bem melhor. Mas obrigada mesmo. Renato Grivilli 1. Com relação a esse anteprojeto, a gente não observou nada que nos ajudasse com relação à fiscalização de trânsito dentro das associações. É que o objetivo dessa lei não é entrar nesse tipo de pormenor, né? Entendi. Entendeu? Aí poderia ser depois disso, ou se quiser tratar nisso, mas não faz muito sentido. Porque aí a gente está discutindo o ônus porque já estava na lei. Tá. Senão nem estaria discutindo. Porque nós temos hoje situação que o morador, o associado, o visitante trafega em velocidade superior que é permitido e a gente fica de mãos atadas. Você viu que agora a gente tem uma secretaria de trânsito, né? A ideia da secretaria é poder socorrer isso, porque estava com um departamento de trânsito debaixo de uma secretaria de segurança. O secretário de segurança já tem um inferno para resolver. O trânsito para ele acabava sendo resolve aí, porque não consegue ver tudo. Então, criou-se uma secretaria de trânsito para isso, exatamente para socorrer nesse sentido.
Tá ok. Boa noite, meu nome é Aparecida, eu sou advogada da Greenville 1. Com relação àquela questão que o rapaz do Floraville levantou, nós também temos interesse no deslinde disso, porque nós tivemos um caso no Greenville de uma pessoa que foi barrada a entrada dela, e nós justificamos na prefeitura, e nós barramos o acesso dela ao loteamento, porque ela estava tentando forjar direitos possessórios num terreno que estava com o dono ausente. Então, ou a gente barrava, ou a pessoa ia acabar forjando uma posse que ela nunca deteve. Entendi. E a gente foi notificado pela prefeitura para justificar o motivo. Nós justificamos e não houve até uma resposta, mas para ficar bem claro que essa situação das 3 limitações, elas têm que ser relativizadas. Não dá para ser 3 barradas e ponto, né? Tem que ser relativizado isso. Há motivos e motivos para ver o impedimento da pessoa. Perfeito. E vai ser visto, porque agora já tem todo mundo aí para discutir e trazer a ideia junto. Olá, Ailton. Agora, a minha pergunta mais é uma dúvida. Realmente eu não posso, na portaria, exigir que ele apresente o documento? Isso já veio desde da lei estadual, quando a 13465, quando ela definiu o controle de acesso, ela falou que é mediante identificação. Entendeu? Ela está lá como mediante identificação. Tá, não, é que eu não tô com ela a aqui. gente tinha essa dúvida se podia ou não pedir, porque... Você não é obrigado a ter que cadastrar nada, mas identificar, ele tem que identificar e apresentar o documento. Não é nem falar número, tem que apresentar o documento. E eu também posso, muito bem, mediante a isso, por um outro mecanismo, levantar antecedentes criminais de alguns prestadores de serviço que estão dentro do meu condomínio. Ah, sim, com certeza. Aí, certo? Porque é o que a gente colocou no último artigo aqui, ó. Puxa, perdão, volta. Normas e procedimentos relativos à gestão. É exatamente isso. Entendeu? E faz sentido. Senão vai entrar bandido de montão. Né? Muito obrigado, viu? Ele pediu lá primeiro, só um minutinho. Eu já trago para você. Sobre a penalidade, novamente, eu queria só sugerir às advogadas que estão trabalhando aí junto para melhorar a lei, antes de cancelar tudo, podia ter uma coisa mais suave, que eu acho que é muito grave, né? Hoje é muito comum você ouvir no TAC, que é o termo de ajuste de conduta, né? Então pode ser uma coisa mais digerível, né? Simplesmente tirar por causa disso. Mas voltando ao que você comentou lá, eu não sou advogado, mas sou casado com uma advogada que trabalha com esses assuntos e é proibido por lei pesquisar antecedentes criminais. A única coisa que justifica é se essa pessoa vai trabalhar com dinheiro, por exemplo, vai ser um tesoureiro do banco, alguma justifica. Caso contrário, se você fizer isso, você está fazendo um crime. É assim e não pode fazer. É perfeito. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, senhores. Por favor. Para mim não ficou... Tudo bem, boa noite. Senhores. Polemizou, o assunto foi polêmico. Mauro, do Portal das Estrelas, para mim não ficou muito claro a utilização das áreas de lazer dessas associações. Eu entendi que qualquer pessoa, mediante identificação, ela pode acessar o complexo, correto? Certo. Com relação a academias, piscinas, isso não foi falado e não está claro para mim. Viu? É que vai ser feito, que a lei remeteu, no caso, se vai ficar com vocês, vai ter um termo, ou uma autorização, ou permissão, ou concessão. Nesse termo é que vai regrar isso. O que, como. Vai evoluir. Por enquanto aqui só abriu a linha para começar a regularizar.
Então isso vai ter que ser regado no termo de cessão, de permissão, é aí que vai ter que colocar isso. Tá saindo? Agora foi. Laércio, do Greenville, eu queria sugerir, só um minutinho, pessoal, sugerir para os advogados, em conjunto com a prefeitura, essa situação de acesso, uma vez que essa pessoa que se identificou na portaria não saiba dizer ou não seja autorizado, ou seja autorizado pelo morador, tem algum impeditivo em função disso. Porque eles têm que fazer contato com... Se o morador disser que não conhece o cara, que não sabe do que se trata, tem que haver uma brecha nesse sentido. Algo está estranho. Concorda? Então, de alguma forma, criar algo nesse sentido. Boa tarde, meu nome é Igor, sou do Portal das Estrelas, me mudei no mês passado. Até em órgãos públicos, realmente essa parte do anteprojeto, né, espero que seja um anteprojeto, para ter ainda mais discussões, o critério para colocar a advertência e depois de todo o processo, todas as exigências que vocês fizeram para os loteamentos terem autorização e simplesmente 3 advertências sem ter o contraditório. Vai um cara bêbado lá, quero entrar, né? Vai uma pessoa suspeita, né? Às vezes um assalto, quer entrar até se esconder da polícia. Então, assim, tem que abrir o contraditório e a segurança ali do condomínio também tem experiência de avaliar. Então, a prefeitura tem que ter mais sensibilidade. Em relação a esse ponto, até nós, que somos, eu também sou advogado, vai lá no João Mendes, em São Paulo, por exemplo, só entra o advogado num determinado horário. Para o público depois, pede para se identificar se vai ter audiência ou não. Então, assim, eu acho que também, até tomando por base órgãos públicos, mesmo o usuário aí, no caso, o jurisdicionado, a pessoa que vai lá pleitear ou está procurando a justiça, tem que apresentar documento, tem que dar justificativa, falar em qual departamento que vai, não é simplesmente ir lá e acessar. E até no período da pandemia, até por conta das restrições, aumentaram ainda mais o nível de controle dos órgãos públicos. Então, acho que por parte da administração também tem que ter essa sensibilidade, né? É muito comum, quando você vai acessar algum órgão público, você ir lá, até no hospital, a pessoa está doente lá, apresenta identificação, cadê a carteirinha do SUS, quem não tem convênio? Então é super comum, eu não sei por que a administração, foi o que já foi ressaltado aí, não é a briga do rico, quem mora no condomínio ou quem não mora em condomínio, né? Eu acho que tem que reiterar a questão da parceria e tem que ter sensibilidade. Realmente, assim, voltando no ponto da advertência, sem contraditório, sem dar oportunidade de ir lá e simplesmente cancelar o controle de acesso, sem saber o motivo que levou com que não permitisse a entrada, é um ponto crítico que tem que, eu acho que a sugestão ter sensibilidade por parte da administração e rever esse ponto. Obrigado. Bom, com isso, ó, na semana que vem, eu preciso ver o dia, aí eu vou comunicar as associações e ver quem gostaria de participar para elaborar esses pontos, tá? E só que não pode ser muita gente, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque muita gente junto, o projeto não vai andar. Mas vamos pegar os representantes aí e a gente vai fazer contato e aí na semana que vem a gente já vai marcar essa reunião. Os advogados com certeza, Kézia, o pessoal vai na Renata. Ok, então, pessoal. Então era esse o ponto. Pessoal, só um minutinho, que ainda tem gente para fazer pergunta, por favor. Tem pergunta ainda? Senhor, eu não sou advogada, eu sou moradora. O que eu ia pedir é que abrisse uma brecha e realmente fosse visto com carinho com relação à permissão das entradas.
Porque, um exemplo, no Vitasay, nós só temos casas. O que um estranho vai fazer lá? Ele tem que falar onde ele vai, com quem ele vai falar. A gente está vivendo um momento de muita violência, de assaltos, temos as nossas crianças. Então, de certa forma, nós queremos nos proteger. Então, por favor, a pessoa tem que se identificar. Se é um parceiro de trabalho, onde ele vai, que atividade ele vai fazer. Ela não pode chegar lá e simplesmente falar, eu vou entrar e não vou me identificar. Porque nós também temos que ser protegidos. Então, por favor, veja com carinho essa situação. Não há nada de mais de chegar na associação e falar, o meu nome é tal, eu vou em rua tal e vou fazer essa atividade. Não vejo nenhum problema na identificação. Não prejudica ninguém. Só é uma questão de segurança. Por favor. Perfeito. Estou te pedindo como moradora. E está sendo acatado. Oi, boa noite, eu sou Leonardo, eu sou morador do Vitasay também. Só que, em contrapartida, o que eu vi aí dessa senhora e dele, que vários residenciais não têm estrutura para fazer essa ligação para moradores. Então, sempre tem a contrapartida. Você imagina uma fila, as pessoas não se identificam com o documento na mão. A pessoa fala, meu RG número tal, 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 tal. Vaza. Então, não tem esse contato com o morador também. Então, é fácil reclamar, mas os residenciais precisam estar preparados e ter uma infraestrutura para prestar esse serviço. O Vitasay não tem. Bom. Bom, gente, tem mais pergunta ainda? Tem mais uma aqui. Vamos, pessoal. Vamos lá, alô? gente. Rapidinho aqui, ó. Viu? Se possível, vamos restringir a mais umas 5 perguntas, porque senão nós vamos conversar o mesmo assunto e a gente ainda vai continuar trabalhando, a gente não vai embora e não vamos resolver tudo hoje. Perfeito. Rodrigo, Portal dos Pássaros aqui. Aqui no artigo 8º, né, que você coloca a questão fica garantido o tratamento indistinto aqui dos moradores associados e não associados na portaria. Isso aí, como é que você vê isso, essa questão de segurança e a questão da portaria que a gente tem moradores e visitantes? Isso, fica separado ou todo mundo fica junto? Eu queria ver a que a lei colocou que você só não pode tratar, são pessoas. É um problema de lei federal, não é de Constituição, não é nem da estadual. É só o tratamento indistinto entre os dois. São iguais. É meramente isso. Se tirar da lei, não vai mudar nada. Pode tirar, não vai mudar nada. Porque a Constituição já vai garantir a mesma coisa. O ponto será que é necessário isso? Acho que isso aí está na lei, todo mundo entende isso, entendeu? Que todo mundo é igual. Mas será que tem que botar numa lei, uma situação dessa, que vai ter um contraponto na questão de portarias, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia eliminar. É uma sugestão. Ok. Anotou isso também? Está anotado também, viu? Vamos lá, temos mais 4. Pergunta. O pessoal que está sentado desse lado aqui, eu queria pedir um pouquinho de paciência, porque não foram todos que assinaram a lista de presença. Daí ela está nessa terceira fileira ainda. Bom, acho... pessoal, então, não tendo mais pergunta, vai ter uma pergunta. Você pode só dar uma repassada nos pontos que você falou que foram anotados? Olha, sobre isso, só para a gente saber quais foram. Acho que eu não consegui. Pessoal, eu não estou conseguindo ouvir daqui. Tem gente fazendo pergunta ainda? Eu pedi que fosse repassado os pontos que foram anotados, só para a gente saber o que foi anotado para ser discutido. Sem entrar no mérito do que está anotado. Dá para pegar aí, Bi? Se você ler? Não? Se puder ler, melhor. Boa noite, pessoal. Me chamo Bianca, trabalho junto com o Ailton na Secretaria de Planejamento. Foi anotado referente ao quórum da
maioria qualificada. Foi anotado referente ao controle distinto dos proprietários. Foi anotado referente à manutenção do sistema viário, para verificar se precisa mesmo ter ou não ter, mesmo estando na estadual ou não. Verificar a contrapartida, que foi elencado pela Marilis. A fiscalização do trânsito, que o rapaz falou. O direito de defesa referente ao impedimento da entrada. Para realmente sabermos o que aconteceu, não simplesmente chegar, já notificar, para contar como advertência ou não. Ter uma flexibilidade das notificações e solicitar para os advogados estarem presentes na alteração da legislação. Eu esqueci de mais alguma coisa? Então, eu coloquei aqui referente à fiscalização de trânsito do perímetro do fechamento. Eu acho que engloba tanto a parte disso como o trânsito, que não vai ser tratado nessa legislação, mas fica de assunto para tratarmos com as demais secretarias sobre o assunto. Quem quiser mandar alguma proposta ou alguma alteração para encaminhar no e-mail do planejamento, planejamento@boituva.sp.gov.br, tá? Aí nós vamos receber e anotar, tá bom? planejamento@boituva.sp.gov.br. Obrigada. Ok. Então, pessoal, estou dando por encerrada essa audiência. Agradeço a presença de todos, a Câmara por ceder o espaço. Ok, e aí vamos dar sequência, então, com as reuniões.